A nossa mente, ela está acostumada a fazer aquilo que é mais fácil, não aquilo que precisa ser feito. Então, quando você começa a treinar isso e agir como uma pessoa adulta, que você precisa fazer o que precisa ser feito, você vai se blindar automaticamente. Bem-vindo a mais um episódio da temporada mais fria desse podcast. Estamos aqui em Nova York, na Times Square, para gravar o nosso querido Pode Contar Mais. Um podcast sobre contabilidade, onde você pode me contar muito mais sobre sua vida, sua profissão e o que você quiser falar. E hoje estamos aqui com uma pessoa que ganhou meu coração, maravilhosa, empreendedora e a rainha do network. Muito bem-vinda, Rô! Obrigada, Fernanda! É um prazer enorme estar aqui no seu podcast. Eu tenho certeza que você é uma empreendedora de sucesso e esse canal de podcast, ele foi montado para transformar a vida de muitas pessoas, porque eu tenho certeza que vem muitos episódios maravilhosos aí. Então, para mim, é um enorme prazer poder participar desse podcast, ainda mais desse ambiente maravilhoso. Nessa cidade, né, Rô? Com essa energia. Rô, a Rosângela é uma das pessoas que tem mais energia que eu já conheci na minha vida. Eu não consigo dar conta dessa mulher. Rô, fala pra gente quem é você, explica um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua profissão, fala um pouquinho sobre você aqui pra gente. Olha, eu sou Rosângela Costa, sou empresária contábil há mais de 20 anos, trabalho no ramo contábil há mais de 32 anos, sou mentora, trabalho com mentoria tanto na vida pessoal, profissional e empresarial. Sou psicanalista, porque quem não entende de pessoas não entende de negócio, e aí, quando eu me tornei, né, empresária contábil, eu vi que para você ser um empresário contábil, você acaba sendo ali um terapeuta para o seu cliente, né, que eles chegam com vários tipos de problemas, várias coisas, e aí eu resolvi estudar psicanálise e isso foi transformador dentro da minha profissão. Levei o título de rainha do network porque eu, Rosângela, o que mais tem propósito na minha vida é me conectar com pessoas. E a palavra servir, né? Eu acho que quando você serve alguém, isso é transformador, porque no momento que você está servindo, você está aprendendo, aí você já começa a criar essa conexão. E é muito, muito gratificante, Fê, você conhecer as pessoas igual eu conheci, tive a oportunidade de você ser minha sócia em 2024 e poder viver esses momentos junto com você. Então acho que são histórias verdadeiras que faz toda a diferença aí na vida do ser humano. Então essa sou eu, Rosângela Costa, mãe da Letícia, né? Que eu não posso esquecer, né, gente? Porque, ó... Ô, Rô, e você sabe que você transparece isso desde o primeiro momento que a gente te conhece, que a gente te encontra. Você é isso mesmo, rainha do network, ligada no 220, mas eu consigo perceber desde a primeira vez que eu te conheci que você tem um propósito na vida e que esse propósito envolve pessoas, envolve em ajudar pessoas, e eu me encantei com você por causa disso. Mas, Rô, me fala uma coisa, você sempre foi essa pessoa? Você sempre foi uma pessoa relacionada com outras, ou isso você desenvolveu ao longo da vida? Ô Fê, desde criança, eu sempre fui uma criança que eu sempre me conectei com outras crianças. Sabe quando você é aquele ser humano que tá sempre no meio das pessoas para ajudar, para ver o que está acontecendo, para resolver a situação, sempre a pessoa do bem, sabe? Não é a pessoa da crítica ou da briga, é tentar sempre amenizar ali. Então, eu acho que isso fortaleceu muito. Eu vim de uma infância muito humilde mesmo, muito pobre, e isso fez com que a gente realmente se conectasse cada vez mais, porque a gente dividia tudo. Então era muito, muito legal você ter esse relacionamento com as pessoas desde pequena. Então assim, se você ia comer, vai todo mundo comer junto. Se você vai em algum lugar, ia todo mundo junto. As experiências eram experiências
muito menores, era algo que a gente às vezes nem sonhava, nem passava pela nossa mente. Mas aquilo que a gente convivia, essa relação, tanto com a família quanto com as pessoas que estavam próximas de nós, era muito grande, era muita parceria. Então eu aprendi lá desde pequena que a parceria faz toda a diferença aí na vida do ser humano. Porque você sempre, todo mundo tem uma habilidade diferente da outra, e quando você junta as duas coisas, o resultado com o propósito faz toda a diferença. Então, eu acredito nisso, que a parceria ela faz toda a diferença, e isso já foi algo que eu fui construindo ao longo da minha vida. Claro, existem os momentos de dificuldades, momentos de crítica, de entender, então eu já passei, já tive momentos na minha vida de me preocupar muito com o que os outros iam pensar de quem sou eu. E isso não foi bom para mim. Acho que quanto mais eu fui quem eu sou, os meus resultados vieram muito melhor. Quando eu quis ser o que os outros quisessem que eu fosse, eu tive problema. Sim. Então eu tive uma fase da minha vida que eu fiquei muito travada. É sobre se entender, né, Rô? Se entender, se conhecer também, né? Mas isso eu acho que é uma coisa que a gente aprende ao longo da vida e dá continuidade, né? Eu sou uma pessoa, na realidade eu acredito que eu entrei mais para a área de contabilidade, finanças, porque eu não sou uma pessoa tão expansiva, sabe? Eu não sou de conversar. Tô aprendendo muito com vocês, então eu agradeço as pessoas que Deus coloca na nossa vida, né? Mas eu sou mais quieta, mais retraída, e eu vejo em você e me inspiro muito em você por você ser desse jeito, e você se dá bem com todo mundo. Sim. E é bem isso mesmo que você falou. E legal saber que isso vem da sua infância, né? Que você já veio com isso, porque isso parece pra mim que é um dom seu. Você atrai pessoas boas ao seu lado porque você é assim, você é expansiva e alegre o tempo todo. E o que te fez, já que a gente tem essa visão de que a contabilidade é para pessoas mais retraídas, mais sérias, o que te fez com essa alegria, essa abundância inteira entrar na contabilidade? Gente, a contabilidade pra mim é algo assim extraordinário, porque é você viver o sonho com o outro, junto. Porque imagina, a pessoa chega na sua empresa, isso pra mim assim, é algo que me traz assim, uma emoção muito grande, Fê. De você receber uma pessoa na sua empresa e ela chegar pra você assim, olha, eu quero empreender. Você tem noção que você tá fazendo parte do sonho dessa pessoa? Daquilo que ela quer construir pra vida dela? Da onde ela vai tirar o sustento para uma geração, para várias gerações? Então, eu acho que isso foi o que me motivou. Falar assim, eu quero fazer parte de uma constituição de uma empresa. Sabe, o primeiro porque passo... Porque tudo começa na constituição da empresa, né? Poxa. É isso mesmo. Então não tem como. Toda empresa, ela precisa ter um contador, né? Então eu falo assim, o contador, ele não precisa conhecer de todas as profissões, mas todas as profissões precisam de um contador. Olha que incrível. É isso mesmo. Então, pra mim, que sou a rainha do network, imagina, querendo eu ou não, a pessoa vai ter que me procurar, né? É isso. Ou procurar um profissional da contabilidade. E aí você viver essa jornada com esse empreendedor, para mim é algo assim extraordinário. Quando eu vejo ele começar, ele crescer, você vê o desenvolvimento, você vê ele expandir. Então isso me motiva cada vez mais. Então eu escolhi a profissão por isso, por fazer parte dessa história aí dos empreendedores do mundo. Que legal! E todo esse conhecimento não podia ficar guardado só com você, né, Rô? Você tinha que passar isso para frente também, esse conhecimento, essa sabedoria, esse entendimento de quem é você no mundo. E aí você criou suas mentorias, né? Explica um pouquinho pra gente, quais são suas mentorias? É incrível, gente. Quando você compartilhar conhecimento nos faz sábio. E a sabedoria nos faz bem-sucedidos. Olha que coisa incrível. Então assim, quando você aprende algo, por que você não compartilha isso com o outro? Porque quando você compartilha, você faz com que a gente possa ter um mundo melhor, com que as coisas possam acontecer de uma forma mais rápida. Então, quando eu entendi, porque antes, Fê, eu fazia isso de uma forma não tão profissional, porque eu sempre compartilhei todos os meus conhecimentos. A minha empresa de contabilidade, ela é uma empresa
modelo para os estudantes irem lá fazer visita, para os empresários irem lá conhecer, ver como que é o nosso processo, como que a gente faz. Então, quando eu me deparei, desde 2012, que eu já falava que a nossa empresa de contabilidade era a empresa do futuro, eu já tinha essa visão dessa liberdade geográfica que temos hoje, de poder trabalhar em qualquer lugar do mundo, e que a tecnologia ela ia chegar cada vez mais rápido. Então, em 2012, quando eu falava para as pessoas que toda a informação do nosso cliente estava na nuvem, o pessoal achava um absurdo. 2012. Eu já estava com essa visão, já fazia um treinamento para isso, para poder mostrar para as pessoas que isso tinha que ser. Veio a pandemia, o que aconteceu? Todo mundo levou aquele susto, aquele desespero, como que vai ser? E a minha empresa já estava preparada para isso. Então, falando da mentoria, da parte empresarial da contabilidade, eu hoje faço treinamento para empresários de contabilidade para que ele possa estruturar o escritório dele dentro da tecnologia, com a tecnologia, usar a tecnologia em seu favor, fazer com que os gestores também tenham uma visão mundial daquilo que ele pode expandir, não só ter uma empresa de contabilidade pequena ou fechada, sem encontrar outros tipos de produtos. Então eu ajudo esse empresário criar um hub de soluções para a empresa dele. Então a gente tem uma mentoria para empresários de contabilidade e para empresários no geral, que eu usei a psicanálise. Hoje a minha mentoria ela é com ênfase em psicanálise. Por quê? Porque normalmente a pessoa ela não cresce porque ela às vezes tem uma trava, ela não consegue enxergar, não consegue dar um passo de coragem. Sem querer te cortar, mas essa era uma das perguntas que eu queria fazer para você. A psicanálise, você estudou isso para a sua mentoria ou você, antes de pensar em fazer mentoria, você viu disso uma necessidade no seu negócio ali? O porquê de começar esse estudo? A psicanálise começou para eu poder entender mesmo as pessoas de uma outra forma. E a mim também. Sabe, porque quando você começa a estudar a mente humana, é uma coisa, gente, é bom demais. Eu vejo que você é uma pessoa apaixonada por pessoas. Agora você imagina, a gente sempre se preocupa, o ser humano às vezes se preocupa do pescoço para baixo, não se preocupa do pescoço para cima, que é a mente, e começa tudo aqui. E aí quando você começa a entender o ser humano dessa forma, você consegue ter resultados positivos muito maiores. Depois que eu estudei isso, eu cresci financeiramente muito mais, consegui entender muito melhor as pessoas com grandes resultados, e aí eu vi a necessidade de trabalhar. Porque imagina, eu com conhecimento contábil há 32 anos no mundo do empreendedorismo, juntar isso com o conhecimento da mente do ser humano, o porquê que esse ser humano não consegue ir para o próximo patamar, tá travado. Às vezes ele acha assim, eu já cheguei no meu limite, e não tem limite. Enquanto você estiver em movimento, você tem que estar construindo algo no mundo para você. E muitas pessoas estão paradas. E aí você trabalha com isso, né? E você pratica isso na sua vida pessoal? Você pratica isso na sua família? Você é assim mesmo? Você é assim 100% muito do seu tempo? Muito. Quando você começa a entender a mente humana, você tem que praticar ela todo dia. Só que sabe o que acontece, Fê? Hoje eu sou uma pessoa muito melhor, muito mais leve. Me conheço, então pra mim... Mas você é uma pessoa muito melhor e muito mais leve porque você fez e começou a entender? Ou depois que você começou a praticar, passar isso para outras pessoas, você foi vendo a necessidade de mudar em algum momento? Depois que eu aprendi. Primeiro eu aprendi, me transformei, aí eu comecei a passar isso para frente. Então, quando eu falo para as minhas mentoradas para fazer algo, é porque eu já estou fazendo e eu já tive o resultado disso. Então, eu acho que a gente precisa oferecer, e é um dos grandes problemas hoje, no geral, quando as pessoas falam que está uma moda de mentoria e tudo mais,
Eu falo, você precisa admirar, porque quem admira, mira. Só que para você admirar, você tem que ter cases de sucesso. E o primeiro case de sucesso tem que ser da pessoa que você escolheu para mirar. Então, eu pratico isso todo dia, Fê. Desde as 5 principais coisas que você tem que fazer na sua vida, que você tem que definir todos os dias e fazer, que é a disciplina. E aí você fala, poxa, eu tenho que fazer. Porque se eu estou falando isso, eu tenho que fazer não porque por conta dos outros, mas porque eu disse que eu ia fazer. Então, se você disse que você ia fazer algo, faça. Porque eu acho que, Rô, é tão legal você falar sobre isso, porque quando a gente foca em uma determinada coisa, né? Eu vejo isso por mim mesmo, porque eu foco no meu trabalho, é uma coisa que eu gosto muito, então eu quero que cresça. E aí eu deixo um pouco de lado as outras coisas, porque a gente está focado. E aí quando você fala disciplina para 5 coisas da sua vida, diárias, aí eu penso, como assim, né? Explica um pouquinho melhor, como a gente consegue implantar essas 5 coisas, porque pra mim, na minha vida, é família e trabalho. O que mais? Não! Gente, ó, normalmente o ser humano, a gente faz, primeiro o que eu costumo falar para os mentorados, você separa 25 coisas da sua vida que você precisa fazer todos os dias. Dessas 25, você escolhe 5 que você vai determinar que você vai fazer, incluindo a vida pessoal, emocional e profissional. E aí você escolhe essas 5 coisas que você precisa fazer, que é se fortalecer, você precisa cuidar de você precisa ter uma rotina familiar, você precisa ter uma disciplina no trabalho. E aí, por que é tão difícil? Sabe por que é difícil? Porque você foge do foco. E aí quando você fala assim, não é possível, porque as pessoas com grandes resultados de sucesso na vida são pessoas que cumprem aquilo que determinou que ia fazer para si próprio. Então, 5 coisas é bem pouco pro tanto de outras coisas que você vai fazer. Por isso que eu falo que a pessoa não tem o certo ou errado, mas a pessoa precisa escolher essas 5 coisas. E quando ela escolher essas 5 coisas, ela tem que cumprir, porque a tua palavra tem que ter valor mais do que qualquer outra coisa, entendeu? Entendi. E aí vem a disciplina também. Exato, porque aí você vai falar, eu vou fazer porque eu falei que eu ia fazer, ninguém me mandou fazer. Aí você vai ter a disciplina. E aí você vai ter resultado com a saúde, você vai ter resultado com a sua vida emocional, com a vida profissional. Aí você vai ver como que isso vai trazer um resultado financeiro gigante. Só com, olha, simplesmente com 5 coisinhas que você escolheu. Ô, Rô, e como ter essa mente blindada, assim, sabe? Porque o que me parece é que você tem uma certeza tão grande que você não titubeia ali, né? Você tá certeira, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou passar pra frente e é isso que eu vou levar como vida. Como ter essa mente blindada? Como não deixar o externo te interferir no que você pensa e no que você decidiu fazer? Quando você trabalha o seu autoconhecimento. Ponto. É o primeiro passo, Fê. É se autoconhecer. Eu sempre falo isso, é muito importante e nós temos uma dificuldade gigante com isso, tá? Por mais que a gente fale que a gente se conhece, a gente às vezes fica, não, vem alguém fazer algum comentário, você fica às vezes baleada, vem alguém falar alguma coisa, você fica meio, ai, não vai dar certo. Não. Quando você entende que você se conhece, que a sua capacidade ela vai muito mais além daquilo que você imagina, daquilo que você pensa, porque nós somos seres humanos. E quando você olha para frente, que você olha para o céu e quando você olha que o homem ele conseguiu ir na lua, por exemplo, e viver tudo aquilo que ele viveu, por que você não pode viver os propósitos que você estipulou para você? Por que você não pode? Por que você está trazendo uma trava? Por que você está deixando que a sua mente venha atrair aquele seu propósito? Então toda vez que vir um pensamento negativo, substitui ele por um positivo. Faz isso é um treinamento diário. Então vem um pensamento negativo, você treina. Opa! Muda aquela palavra por uma positiva. E não é falar sobre motivação isso, é falar sobre realidade. A nossa mente, ela está acostumada a fazer aquilo que é mais fácil, não aquilo que precisa ser feito. Então quando você começa a treinar isso e agir como uma pessoa adulta, que você precisa fazer o que precisa ser feito, você vai se blindar automaticamente.
E é perfeito, né, você me falar sobre isso, porque o que eu já sei da Rô é que ela não só treina dessa forma os mentorados, ela faz isso também para os filhos dos mentorados, porque você tem a mentoria de sucessão, né, Rô? Explica pra gente o que é mentoria de sucessão. E olha que eu entendo de sucessão, hein, gente? Planejamento sucessório é comigo. Mas explica pra gente o que é a mentoria de sucessão, Rô? Ó, a mentoria de sucessores, gente, primeiro que a gente já começa a trabalhar as pessoas, tanto o diretor, o CEO e os filhos. Sabe por quê? Eu treinei a minha filha, hoje ela é minha sucessora e ela foi treinada, porque o filho que ele é mimado, ele se torna um herdeiro. O filho que ele é treinado, ele se torna um sucessor. Para ele se tornar um sucessor, o que ele precisa? Ter um pai e uma mãe que tem uma visão estratégica para levar ele a esse patamar. Mas como que eu vou levar ele para esse patamar? Porque nós, como pais e mães, o que a gente quer? Dar para os nossos filhos tudo que a gente pode. Tudo que a gente não teve, né? E é o caminho errado. Nós precisamos mostrar para os filhos como ele conquista isso. Como que ele faz para poder conquistar. E lembrando que nós temos que ver que os nossos filhos, eles são um indivíduo, eles são únicos. Eles têm as vontades, os desejos e os prazeres que nós também tivemos. E aí você mistura tudo isso e você quer simplesmente falar pro cara assumir a sua empresa e você não treina nem a sua mente. Então o que eu faço? Eu trabalho isso com os pais para eles terem uma visão, para que eles tenham uma comunicação clara. Quando você trabalha a comunicação clara com esse filho, ele vai conseguir atingir aquilo que você almeja, porque às vezes é um sonho seu, não dele. E quando você respeita o sonho do seu filho, ele pode ser um sucessor seu, sabe por quê? Porque empresário, qualquer um dos nossos filhos pode ser empresário, gente. Ele não precisa necessariamente ter aquela profissão. Trabalhar no coisa, operacional. Né? Ele pode cuidar do seu negócio. Ele pode cuidar do negócio, porque o negócio é negócio. Empreendedorismo é empreendedorismo. Então, ele começa a ver quais são as necessidades. Então, a pessoa às vezes pensa no sucessor assim: ele só vai ser meu sucessor se ele for médico, se ele for no seu... Peraí, se você tem uma empresa, qualquer pessoa pode ser o gestor dessa empresa. Por que você não pode treinar o seu filho? E é isso que eu faço, é abrir essa visão, tanto do CEO quanto do filho, que não é porque ele escolheu uma profissão diferente do pai ou da mãe que ele não pode assumir uma empresa como empreendedor. E você mesmo virou um case de sucesso nessa mentoria, né? Sucesso. Porque sua filha, ela trabalha com você num ramo diferente do seu e vocês duas ali são um sucesso, né? Muito bom isso. Verdade, isso só aconteceu porque eu treinei e para poder fazer esse treinamento com a Letícia, eu tive que pagar o preço que os pais normalmente não querem pagar. Que é você não dar para os filhos aquilo que você quer dar naquele momento. Você esperar o momento certo para poder entregar. Então, a primeira vez que a minha filha veio morar fora do Brasil, veio fazer o intercâmbio nos Estados Unidos, ela veio com o dinheiro contado, sem nenhum centavo a mais. De eu ficar lá nos bastidores, chorando, preocupada, mas eu estava treinando. Então, hoje, ela tem uma empresa, ela é empreendedora da área da psicologia, uma empresa com mais de 5 anos, faturando muito, atendendo pessoas do mundo inteiro aí. E olha que diferente. Mas eu tive que fazer o quê? O meu treinamento primeiro. Porque eu não queria que ela passasse por aquilo. Isso. De ver ela chorando. E eu hoje reconheço que eu fui uma mãe que pegou bastante no pé, mas hoje eu vi que o resultado vem. E é tão rápido pro resultado vir, porque essa fase dos filhos, de você falar para ele que o trabalho devolve e mostrar o quanto é importante, se você tem a sua empresa e você chega na sua casa reclamando, esquece, o seu filho, ele vai ser traumatizado com a sua empresa. Ele nunca vai querer trabalhar com o que você trabalha, porque ele vê o sofrimento que você está passando, exatamente, né? Então é a mesma coisa. E normalmente os filhos acabam fazendo o que os pais querem, porque o filho quer proteger o pai, ele não quer magoar esse pai. Então, olha como é importante a comunicação clara. E aí quando você começa a fazer essa comunicação clara dentro das mentorias, tal, você vê que você consegue juntar
as duas coisas e ter um resultado de sucesso diferente. Então, eu amo fazer essa mentoria, é uma das mentorias que eu mais gosto, porque eu acho que quando a gente fala de família, ela mexe muito no íntimo. E aí, com ênfase em psicanálise, eu consigo identificar os problemas que foram criados para que esse sucessor não tenha prazer em estar junto com os pais aí dentro da empresa. Maravilhosa, inclusive meu filho faz essa mentoria com ela, que é muito boa mesmo, e ele sempre volta com insights maravilhosos aí para dentro do ambiente, tanto profissional quanto familiar. Nossa, vai bombar, hein? Eu já tô vendo esse Lucas, olha pra lua! E agora eu tô assim, olha pra lua! Isso, maravilhoso. Rô, e aí, indo pro final aqui agora do nosso podcast, que maravilhoso, a gente teria conversa aqui para 2 horas de podcast, mas a gente tá num frio. Mas tudo vale a pena! Tudo vale a pena. Indo agora pro final, aí a gente ainda ressalta o que a gente vem falando essa semana inteira, né? Eu e a Rô, a gente tava num evento juntas e lá a gente veio falando sobre a importância de ter conversas difíceis, né? E a liberdade que você tem para ter uma conversa difícil. Rô, como chegar e ter uma conversa difícil, seja com seu funcionário, seja com seu filho, seja com qualquer pessoa? Aonde criar essa liberdade, essa autoconfiança para ser e ter conversas difíceis naturalmente? Primeira coisa, para você ter uma conversa difícil, vai para esse bate-papo sem julgamento. Vai para um bate-papo sem julgamento. Ouve o que o outro tem a dizer e respeita o que ele tem para te falar, entenda e coloca o seu ponto de vista e respeite um outro, vocês vão conseguir chegar num resultado. Porque quando você começa a respeitar e entender a opinião do outro, ou como que o outro age, Fê, fica tão fácil, fica tão leve. E as pessoas... você acha que é uma palavra? É o principal, porque tá tudo bem. Todos nós vamos ter situações que vai nos trazer alegria e tristeza. Coisas que a gente concorda e coisas que a gente não concorda, mas não tem o certo ou errado. Somos seres humanos, indivíduos. Vocês jamais vão ter uma Rosângela, 2 Rosângela Costa, 2 Fernanda Spanner. Nós somos únicas. Se nós somos únicas, por que não respeitar? Então nós precisamos ter o respeito da fala. E aí você vai conseguir ficar mais leve, você vai entender e você vai conseguir chegar num resultado positivo. Principalmente dentro das empresas, que hoje as pessoas têm uma dificuldade enorme de fazer isso dentro das empresas, porque as pessoas não querem colocar o seu ponto de vista e querem que os outros descobrem o que você está pensando sem falar. E não fala, Não fala, e fica de bico, fica de cara feia e reclama. Gente, quem reclama, clama. Então, tira a palavra reclamação da vida e resolve a situação com respeito. E isso vai fazer que a sua comunicação e o seu resultado vai ser muito melhor. Você pode ter certeza disso. É só fazer o teste. Quanta sabedoria numa pessoa só, né? Que maravilhosa. Rô, e para finalizar, eu queria que você falasse pra gente uma visão de futuro, assim, né? Algum conselho que você tem, tanto para as pessoas que querem entrar para a área contábil ou qualquer outra área. Qual a sua visão de futuro que você acha que elas devem fazer? Um conselho mesmo. Olha, eu acho que todo ser humano, ele precisa buscar conhecimento todos os dias. Se você buscar conhecimento todos os dias, imagina, o ano tem 365 dias. Se você buscar conhecimento todos os dias e aumentar 1%, no final do ano você aumentou aí 365%. Então busque conhecimento e escolha estar num ambiente que te ajude para um próximo nível. Você está relacionando com pessoas que estão com o mesmo propósito que você, faz toda a diferença. Começa a separa aí da sua vida, crie algo que faça a diferença para você poder estar dentro desses ambientes, que eu tenho certeza que os resultados vão chegar. Porque se você está com pessoas que são disciplinadas, você vai ser disciplinado. Se você estiver com pessoas que são focadas, você vai ser focado. Se você estiver com pessoas bem arrumadas e chique, em ambientes bons, você vai estar dentro desse ambiente. Se tem 2 pessoas ali que estão com aquele formato, você vai ser a próxima pessoa que vai estar nesse formato de sucesso, conseguindo aí alcançar
todos os seus objetivos nessa jornada que é a nossa vida, que nós vamos construindo todo dia algo maravilhoso para que a gente possa colher lá no futuro. Maravilhosa, muito bom, Rô. Quero agradecer você ter vindo, comprado esse projeto, vindo aqui, participar junto comigo, trazer mais pessoas para esse projeto também. Quero te dizer que eu te admiro demais, eu sou muito grata por você estar aqui hoje, ser minha sócia em vários projetos e a gente vai longe, tanto nós duas como todo mundo que está aqui e segue a sua mentoria, os seus ensinamentos, o seu conhecimento.